Olá, muito boa noite, Estação Hamburgo desta terça-feira. Hoje, o pessoal tá na dúvida se é segunda ou terça. Não, hoje é terça-feira, dia 8 de setembro, um dia depois do feriado, né? 8 de setembro de 2020. Está no ar o nosso Estação Hamburgo, direto pelo canal 14 da NET, para Novo Hamburgo, Campo Bom, Sapiranga e Estância Velha, e para o mundo inteiro através da internet. Você acompanha a nossa Vale TV através dos aplicativos para Android e iOS, através do nosso site valetvplay.com, através dos nossos parceiros CleanNet, a sua Clean TV, DSI TV, CDN TV, e está rolando a nossa live no YouTube, no Facebook, no Instagram, no IGTV, para você curtir, compartilhar, comentar. Comentários que não estarão sendo lidos ao longo do programa, porque nós estamos gravando no meio da tarde desta segunda-feira, no meio para o final da tarde desta segunda-feira, para ir ao ar fresquinho às 21 horas. Horários alternativos aqui no nosso canal 14 e lá no nosso canal no YouTube. Esse sol lindo no fundo aí do Dudu parece que é verdade, mas é tudo mentiragem, é só uma imagem que ele está usando no Skype, depois que o Marcos Pacopetti ensinou ele a trocar o fundo, ele está impossível agora. Troca Olha aí, Dudu. Olha Troca aqui. aí. Quer Vamos ver? lá. Vamos botar uma coisa bonita aqui, ó. Vamos botar uma coisa chique. Partiu Europa. Olha aí, que beleza. Dá para Vamos viajar, testar o gente. Covid, vamos testar a Covid no Dudu laboratório. News. Boa noite, Dudu News. Deixa eu voltar para Novo Hamburgo aqui, porque o negócio é Novo Hamburgo e Vale dos Sinos, né, Rodrigo Stefani? Boa noite. Boa noite, comunidade do Vale dos Sinos, amigos da Vale TV, hamburguenses, estancienses, campobonenses, leopoldenses. As eleições sapiranguenses também da mesma forma. E já ia avisar a esses cidadãos das cidades que as eleições estão chegando. Estamos aí há poucos dias, podemos dizer, nem meses. Meses poderíamos dizer lá em janeiro. Não, estamos há poucos dias do processo eleitoral de 2020. Já a partir de 20 de setembro, teremos aí candidatos, pré-candidatos, rolando as ruas das nossas cidades. Vamos ver como eles vão se readaptar para esse momento. E também já começando, né, Rodrigão, junto a ti, junto a minha amiga, best friend forever da Rádio ABC, Stephanie Sander. Bah, olha, foram bons tempos lá naquela rádio. No AM ainda, não no FM. No caso, ex-Rádio ABC, tá, Dudu? Tu e ela. Agora Vale TV, os dois. Agora é Vale TV. Boa. E a nossa visão atmosférica do Vale dos Sinos, que é o Visão do Vale, representado pelo Teobaldo, ou melhor, Bado Jacob, né? Será uma cobertura intensa, será um ano bem diferente do normal, já é um ano bem diferente do normal. Na verdade não gostaria, eu quero ver como serão as eleições, porque vai ficar marcado na história. Será que eles vão sair fazendo carreata por aí? Vão fazer teleconferência? A gente vai ver tudo isso aí nessas eleições. Tu acha que vai ter comício drive-in? Vai. Igual missa drive-in. Porto Alegre vai ter debate drive-in, né? A gaúcha. Então, olha só, quantas modificações. Vai ser um ano. O ano já está para a história. Com o processo eleitoral, mais ainda. O Bado Jacob, antes da gente falar desse ano eleitoral aí e fazer uma volteada nas nossas 5 cidades da nossa Vale TV, deixa eu te fazer uma provocação aí. Cavani vem ou não vem, Bado Jacob? Boa noite. Boa noite, Rodrigo. Boa noite, Stephanie. Boa noite ao Dudu. Boa noite, principalmente aí quem acompanha o Estação Hamburgo. Acho que não vem, Rodrigo. Isso é aquilo que nunca existiu, né? É um delírio. É aqueles delírios que se cria e completamente fora da realidade. O Grêmio tem que... O Grêmio está assim, ó. Eu vi que a crise está grande, Rodrigo, quando começam essas coisas miraculosas, assim, esse tipo de coisa fora de realidade, aí vê que a coisa tá complicada, quando o diretor começa a falar em contratação surpreendente para parar aeroporto, esse tipo de coisa, é porque a cobra está fumando cachimbo, viu? Mas o diretor está negando desde o primeiro momento, peremptoriamente, Bado. É o jornalista lá, o tal do Sebastian Sur, que sei lá de onde tirou isso. Jornalista sério, né? Um baita jornalista de respeito, setorista do River Plate, quase 20 anos, né? E aí o cara me larga essa sexta-feira, 17 horas.
parece que ele é meio gremista, assim, para tá largando isso e aliviando a tensão dos Mas diretores. também, assim, eu acho que é importante destacar, né, Rodrigo, que o nosso Jairo Cuba desmentiu isso aí, viu? Sexta-feira já, não tem nada. Sexta-feira ele já foi direto ao ponto e encerrou, mas aí o pessoal às vezes ainda não tem mas é uma miragem que não nos pertence isso aí, viu, Rodrigo? Uma contratação etérea. A gente só coloca a mão na mão, mas não pega. É uma nuvem. A gente fez 2 grandes programas Estação São Léo, né? Sexta-feira passada, e o que foi ao ar hoje às 18 horas, né? Sexta-feira com o vereador Arthur Schmidt e hoje o candidato a prefeito Eliomar Franco, desmistificando qualquer questão, qualquer possibilidade de composição. Teremos com certeza 3 fortes nomes em São Leopoldo. Vamos conversar sobre isso em seguidinha. Eu guardo sempre o melhor para o final, viu, Stephanie Sander? Muito boa noite, que bom estar contigo aqui no nossa Estação Hamburgo, na nossa Vale TV. Eu adoro estar aqui com você sempre, seja no programa com o Rodenbusch, contigo, com o Deja também já tive, quando apresentou alguns programas, é um prazer estar aqui de novo, conversando, né, agora já entrando nesse assunto que não tem como a gente fugir, bem como disse o Dudu. Faltam dias, a gente consegue contar nos dedos, né, super expectativa aí pelas eleições e por esse novo formato que se apresenta. E só um adendo, ainda bem que tu disse que está sendo à tarde, porque eu tô aqui, ó, o meu sol não é artificial, tá? Eu tô fugindo aqui, ó, mas eu tô na sala pegando uma boa iluminação. Fala, Vado. Não, é que eu também tô com o mesmo problema, acho que daqui a pouco eu vou ter que levantar para ajeitar a cortina. Também, ó, lá no meu fundo também, tudo certo. Mas eu adorei essa modernidade do Dudu. O Dudu é muito chique, sempre. É umas tecnologias, assim, né? Umas coisas... Sendo que eu tento botar meu celular aqui, o meu celular não entra, olha, ele trava todo o meu celular. O Dudu é o melhor exemplo dessa nova geração de jornalistas, né, de criadores de conteúdo, porque ele aproveita muito bem todas as ferramentas disponíveis para ele. Eu acho isso o máximo. É verdade. Se for para botar daqui a pouco... Ô, Tef, uma vez eu estava no programa com o Rodrigão e eu não sabia, eu pensei que entrava, né? E daí eu botei um coraçãozinho assim na tela, ó. Eu queria que entrasse no ar, né? Vocês aí, ó, viu? Tecnologia. Oi, Stephanie. A gente está acostumado a te acompanhar em vários veículos, né? Diferentes veículos. Teve uma passagem pela TV NH lá atrás, né? Isso aí. Mas TV Fevale um bom tempo. Correio do Povo há quantos anos? Eu tô já há 7 anos como correspondente do Vale dos Sinos. Correspondente aqui no Vale. Rádio ABC. Quantas eleições pela Rádio ABC? 3 coberturas eleitorais, mais a cobertura da queda da presidente Dilma, né? Que é um fato histórico. Inclusive, a gente lembrava esses dias, faz semanas aí que a gente teve esse fato também. E vai ser uma honra poder contar contigo, né? De várias formas. A gente vai trazendo isso aos poucos para os telespectadores, internautas da nossa Vale TV. Mas o Bado Visão do Vale, nossos parceiros em São Léo e no Vale inteiro. O Dudu News vai estar muito forte com a gente e contar com uma profissional do teu quilate para nós é uma grande alegria. Seja desde já muito bem-vinda de volta, agora com uma responsa só um pouco maior. Bem maior. Muito obrigada, Rodrigo. Eu fiquei muito feliz, viu, de fazer parte desse time, porque a gente mesmo conversava, né? Na última eleição já tivemos uma super cobertura da Vale TV, mesmo ainda se estruturando, a gente teve, né, um dia muito forte de cobertura aqui para os candidatos a prefeito e vereadores, e isso vem crescendo. A gente tem que acompanhar, né, esse tipo de situação, e é muito bom contar com um time da Vale TV, né? Não é só tu, não é só o Dudu, todos juntos. Acho que isso é o mais bacana. A Vale TV é um meio de comunicação que gera essa integração, essa troca de experiências dos mais jovens com os mais antigos, né? De quem está no jornal, de quem está no rádio. Então, eu estou muito feliz de fazer parte aí desse timaço. Essa maratona, tu tá acostumado o dia inteiro, assim, de manhã à noite? Estou bem acostumada, né? Porque o dia além de aquele dia que tu termina, assim, morta, exausta, né? Exausta. Não, na ABC, a última vez, eu lembro que eu abri a programação às 6h30 da manhã,
E eu estava junto na contagem dos votos. Inclusive, quando a Fátima, eleita, então prefeita, foi visitar o Grupo Sinos por volta de 9 horas da noite. E aí, aquela coisa, eu estava na rádio já e no Correio. Então, eu ia acompanhar os votos dos candidatos para o jornal, já fazia o boletim para a rádio. Na época, a gente não tinha mais tanto vídeo, story, como agora eu vou ter que fazer, né, involuntariamente, mesmo se não fosse para a Vale TV, faria também para o jornal, porque a cobertura é multimídia. O leitor não quer só mais ler, ele quer assistir, ele quer ter o registro da foto, do vídeo, e cada vez mais a gente tem que ser multitarefa. Eu adoro, claro que cansa muito, mas é uma coisa que eu particularmente gosto de fazer. O Dudu que sabe, né, quando eu estava no helicóptero dando as informações, eu fazia vídeo, eu fazia ao vivo, se deixar eu faço tudo, entendeu? Eu não sei de onde a TF tirava a internet lá de cima. Eu também não. Ô, Dudu, e a gente morrendo de medo, né? Eu olho para aquilo, a Diana hoje, né? Nossa, eu fico com uma dor no coração de vocês lá em cima percorrendo. Ah, mas a gente adora. A Diana também faz super bem, faz fotos, vídeos. É que é muito divertido. Claro, para quem não tem medo de altura, né, Rodrigão? Mas é interessante. Eu tenho dificuldade de acreditar em qualquer coisa muito mais alto que eu, tá? Só isso. Fora isso, tudo bem. Tem, tá tudo né? certo. O seu tamanho, né? Ok, faria o mesmo. Oi, Stephanie, conta para nós como é que tu tá enxergando esse momento pré-eleitoral aí, o quanto tu vem acompanhando, né? Eu sei que como correspondente do Vale, tu olha para tudo, da economia, polícia, política, permeia esporte, permeia toda a região, né? Como é que tu tá enxergando o Vale nessa arrancada aí para a chegada do 15 de novembro? Olha, eu estou vendo muitas articulações, acho muito bacana isso, muitos partidos, muitas parcerias, né? Parcerias firmadas, assim, e estou com uma expectativa bem interessante. Eu acho que em São Leopoldo, daqui a pouco o Bado pode falar melhor, a gente vai ter uma eleição bem forte, né? Muitas uniões para tentar conseguir talvez uma força maior, mas aqui em Novo Hamburgo também vou achar muito interessante como mulher cobrir uma eleição com duas candidatas, então a minha expectativa é justamente para isso, tendo aí a Fátima Daut, a nossa prefeita, e também a Patrícia Beck, né? E duas candidatas que podemos dizer já se enfrentam, né, há um certo tempo, assim, nas demandas, na rede social, né? Então eu acho que vai ser um debate bem caloroso e mais a expectativa desse novo formato aí que a pandemia acabou trazendo. Eu tô curiosa para saber qual vai ser a criatividade dos candidatos, como é que eles vão driblar essa questão de não poder fazer o corpo a corpo, como disse, né, o Dudu, as carreatas talvez em drive-in, meio online. Estou mais na expectativa também, como eleitora, de ver esse novo formato aí dos candidatos. Bado, me parece que São Leopoldo vai viver a sua mais trepidante eleição dos últimos, talvez dos últimos 5 pleitos, né? Dos últimos 4 pleitos, pelo menos, né? Porque depois daquela eleição que levou o Vanazzi a primeira vez, a gente viu uma questão quase lógica na sequência do andamento do pleito. E agora chegam 3 candidaturas representativas, né? E que vão buscar se posicionar muito claramente com nichos sociais para buscar sentar lá na cadeira, né? A eleição aqui em São Leopoldo, ela por si só, ela é diferenciada, porque São Leopoldo hoje é a maior cidade do Brasil comandada pelo PT. O PT que comandou o Brasil, vários estados, várias capitais, e essa reestruturação do PT tem como São Leopoldo a sua Meca, né? A Meca, e São Leopoldo também tem a representatividade de ter o prefeito Ari Vanazzi. Eu já falei em outros programas, nos últimos 40 anos, Stephanie, nós tivemos 3 protagonistas políticos em São Leopoldo, o ex-prefeito Olímpio Albrecht, o ex-prefeito Valdir Schmidt, e agora o prefeito Ari Vanazzi. Então, a política de São Leopoldo passou por esses 3 nomes. E, no atual momento, a maior referência política de São Leopoldo é, de longe, o prefeito Ari Vanazzi. Então, é todos contra ele. É todos contra ele. Mas a oposição, de uma maneira assim, natural, ela não conseguiu esse entendimento, de todos combaterem e derrubarem ou tirarem o Vanazzi da prefeitura, e vão com pelo menos 2 candidatos. A gente já entrevistou 2 bons candidatos, nem o Rodrigo se referiu às entrevistas.
entrevistas fortes, né, provocativas, bem, e principalmente hoje o nosso convidado não pipocou, foi bastante intenso nas manifestações dele. Então é uma eleição muito interessante, totalmente em aberta. Eu acho que o prefeito Ari Vanazzi entra ainda como uma posição muito boa, concorre com bastante possibilidade, muito melhor do que na eleição passada, onde em 2016 era um furacão, era o olho do furacão em relação ao Partido dos Trabalhadores, e o prefeito Vanazzi conseguiu ultrapassar aquilo, faz uma gestão razoável, e a tendência é ele entrar muito melhor do que foi em 2016, mas a oposição está muito bem articulada, e só tem que se cuidar para ela mesma não se matar, porque daqui a pouco um está fazendo a oposição, faz oposição com ela aqui. Então eles brigam mais entre si, Stephanie, Dudu e Rodrigo, do que com o próprio prefeito Vanazzi, que só está ali em cima da colina vendo a briga da gurizada da oposição aqui. Mas vai ser maravilhosa essa eleição aqui em São Leopoldo, e eu sou um apaixonado por eleição, não sanguinária, mas sanguínea é tudo de bom. Mas nós tivemos aí na última 4 fortes candidaturas, né, Bando? Teve o próprio prefeito. De certa forma auxiliou, né? Levando o prefeito Vanazzi com 30 e poucos % dos votos. Exatamente. Então, lá, só para ver assim, a incompetência da administração passada, não, mas é mesmo. Mas a administração passada, Stefano, conseguiu, o mesmo grupo que estava comandando a prefeitura, lançou 3 candidatos. E esses 3 candidatos fizeram mais de 50% somado, fizeram mais de 50% dos votos, então ganhariam no primeiro, segundo turno, tudo mais. Tiveram essa incompetência muito em função daquele personagem que nós falamos antes, que desagregou todo o governo anterior, né? Foi um governo que deixou a desejar, mas tinha a possibilidade de se manter ainda. Então, a situação teve 3 candidatos, coisa inédita aqui em São Leopoldo, o que propiciou a vitória do atual prefeito Ari Vanazzi, que agora está mais forte na parada. Ô, Dudu, a gente está vendo aí uma série de nomes pipocando ainda, né? Nem todas as cidades estão com as suas... com esses páreos resolvidos, assim, com que cavalos, com todo respeito a cada candidato, evidentemente, né? Com que cavalos ou jockeys cada partido vai correr esse páreo, né? Olha, aqui em Novo Hamburgo nós não temos essa definição ainda. Exatamente. Pegar um exemplo aqui, aqui da nossa cidade, a gente sabe mais ou menos, né? Tarcísio Zimmermann, PT, Fátima Daut, PSDB, Patrícia Beck, PP, progressistas, Rodrigo Zucco, republicanos, e daí a gente tem os surgimentos. Paulo Ritzel, até semana retrasada, não ia ser pré-candidato a prefeito. Hoje é pré-candidato a prefeito pelo Democratas. Mas fontes me disseram essa semana que também pode ser uma articulação política do ex-prefeito Ritzel, pela seguinte situação. Ele lança o seu nome e aí, mais para o final da campanha, quando ainda se pode deixar, ele acaba apoiando algum outro candidato. Um nome muito forte ainda seria o delegado Rodrigo Zucco, do Republicanos. Aí temos os partidos menores, né, Rodrigão? Esses ainda com uma confusão. Temos aí o PSC de João Cariolato, um partido que ainda está indefinido, não sabe se vai apoiar alguém, não sabe se vai continuar nessa guerrilheira aí, se vai botar candidato, se não vai botar candidato. Temos aí também o PROS, temos vários partidos aqui em Novo Hamburgo que evidenciam essa indecisão. Mas também não é só em Novo Hamburgo. Temos aí, por exemplo, em Campo Bom, 3 candidatos. Alex Bloss Dias, do PRTB, Luciano Orsi, atual prefeito, PDT, e Cleusa do Nascimento, republicanos. Bado, me chama a atenção que não temos ninguém da esquerda na cidade de Campo Bom. Alguém representativo mais do PT ou do PCdoB ou de algum partido. Né, Dudu? Vicente. Eu coloco esse nome junto a esses 3, Vicente Celistre, como pré-candidato. Sim. Também. Pelo mas PSB, só um pouquinho, né? o atual prefeito de Campo Bom não é do PDT? PDT. Pois é. Mas não tem um grande viés ligado à esquerda. A gente já é perceptível isso, é perceptível. É um pequeno empresário, né? Dono de algumas farmácias, né?
e que conta com um apoio muito forte. Conversava com ele ainda na semana passada, o programa Estação Conversa de Peso, que vai ao ar na próxima semana, aonde, acho que na próxima sexta-feira, aonde ele fala sobre, inclusive, ainda a dúvida, né, de que o Giovanni Feltz ou que o PMDB pudesse lançar candidatura, né? Já que o Giovanni fez vários movimentos, falando que a família queria muito que ele estivesse por Campo Bom e tal, mas que parece... Justamente... Mas assim, uma coisa interessante que acontece em Campo Bom, uma cidade extremamente industrializada, com um perfil operário muito grande, nunca conseguiu consolidar um personagem ou candidaturas assim de uma esquerda mais intensa, né? Isso chama atenção, porque Campo Bom, teoricamente, deveria ter assim uma expressão maior no campo da esquerda e realmente, pelo menos que eu saiba, que eu me lembro, não tem esse histórico aí em Campo Bom, né? Não tem mesmo, verdade. É o nome mais forte da esquerda. Lembrando que o PCdoB lá chegou a ter 2 vereadores, eu não sei como está nesse momento agora, tem mas... eu acho. Na legislatura passada chegou a ter 2 de 9, né? Agora, fora isso, na majoritária, com nomes fortes, o MDB sempre foi esse nome à frente, né? Acho que o último prefeito que o PP teve... Deixa eu ver, não me lembro antes do Giovanni retornar, mas aí o Philipp Schneider, eu acho, lá nos anos 70, né? Mas fora isso, MDB, uma visão de centro, assim, né? O Giovanni Feltz sempre foi uma pessoa ligada ao social, mas com uma visão muito mais economicamente aberta, né? Liberal, realmente, né? E é sempre o nome lembrado pela força dele. Ô, Dudu, e a esposa do ex-prefeito Faisal Caran é esse nome que vem muito forte, né? Isso, Cleusa Nascimento. Ontem, realmente, teve um comício, né? Ligado ao Republicanos, Dudu. Isso. Ao partido do delegado Rodrigo Zucco aqui em Novo Hamburgo. E não parecem ser, interessante, né? Cidades, escolhas, né? Cada cidade tem o seu rumo. Aqui em Novo Hamburgo, Republicanos é mais para ala bolsonarista. Lá em São Leopoldo, em Campo Bom, podemos dizer que é mais para a ala fatimista aqui de Novo Hamburgo, junto com o Faisal, né? Que é mais PSDB, Faisal, mais pessoal Estado, realmente. Né? Isso. E foi secretário aqui em Novo Hamburgo na gestão Fátima, né? Importante relembrar também. Importante... Bato, só me permite, importante ressaltar uma coisa. Tu disse em relação ao nome dos industriários, o Alex Blos Dias, ele é neto, se não me engano, do primeiro prefeito de Campo Bom. Agora não me lembro o nome desse primeiro prefeito. E uma das propostas dele, venho acompanhando o trabalho dele, venho falando também com ele em relação a isso, juntamente com os outros pré-candidatos de Campo Bom como prefeito, ele quer voltar a destacar Campo Bom no cenário nacional industrial. Essa é a proposta dele. Ele parou ali na frente da praça, daquele local ali em Campo Bom, no centro. O Largo Irmãos Vetter. Isso aí. E ele fez um vídeo nas redes sociais esses dias dizendo, não, porque aqui foi tal lugar, aqui foi a primeira fábrica da minha família, não sei o quê, e nós queremos voltar com isso. Então é um candidato, um pré-candidato que tem propostas a voltar um desenvolvimento industrial a Campo Bom, que teve uma redução aí nos últimos anos junto com o calçado aqui em Novo Hamburgo. E outro nome também, Rodrigão, do MDB, é o atual vereador Max de Souza. Ano passado, ele participava do Fatos e Opinião, lá na ABC, acho que até que lembra dele, lá na rádio, e ele falou, ano passado já, que ele teria talvez o apoio da família Feltz para essa eleição. Não se sabe ainda como vai ficar isso, está indefinido, mas podemos ter nos próximos dias, na convenção do MDB, no comício do MDB, o lançamento da pré-candidatura do atual vereador também, Max de Souza. Então, as indefinições também das eleições na cidade vizinha aqui em Novo Hamburgo. Ô, Dudu, eu acho que a tendência é a ocupação do espaço de vice-prefeitura Luciano Orsi. É claro que o MDB acabou tendo pouco espaço no governo, né? Mas teve esse espaço por vários momentos se apresentar mais um partido de oposição do que de situação, quando, na verdade, o Giovanni Feltz foi determinante na eleição do Luciano Orsi na última eleição, né? É verdade. O apoiamento dele mesmo, o MDB tendo uma chapa própria, né? E foi determinante.
naquela eleição, eu lembro muito bem da cobertura da ABC, tivemos até um atentado a um candidato a prefeito, né? Na eleição de Campo Bom ano passado. É, verdade. Até isso ficou um pouco duvidoso, podemos dizer, né? Se teria sido algo realmente planejado pelo candidato ou não, de terceiros. Até agora tu fez eu ficar na dúvida de como que terminou aquela história, viu, Dudu? Mas, de fato, gerou todas as atenções lá para Campo Bom. E eu, como jornalista que cobre o município, posso dizer que, pelo que eu vejo, ouço, né, da população, o atual prefeito tem bastante aprovação, viu? O Luciano Orsi vem muito forte nessa eleição e eu acho que vai ser um páreo duro por ali, para quem tentar, né, tirar voto dele, no caso. Acho que o páreo é duríssimo, hein? Eu não conheço o potencial de voto do Alex, Dudu. Acho que ele nunca botou à prova. Nunca. Pelo partido, né? PRTB é o Partido General Mourão, mas é um partido muito pequeno. É como o PSL hoje tem uma influência, até pelo dinheiro do fundão eleitoral, mas é um partido pequeno, é um partido relativamente pequeno. Ele se surgiu junto com o presidente Bolsonaro, como o PRTB, que é do vice-presidente da República, General Hamilton Mourão. Então são partidos pequenos, né? Temos que levar em conta também isso. O general Mourão sabe que é do PSDB? Usaram ele, né? Acho que não. Boa. Não, mas isso aí, Rodrigo, a gente tem, até falo isso aí assim, para a gente ver como é complicada essa questão de legendas. O secretário Caran, até hoje de manhã, ele não é do PS, não é deputado do PSDB? Ele foi candidato, não foi eleito. Sim, mas eu acho que deve, não sei se é vinculado ainda ao PSDB, filiado ao PSDB. Então, aí a esposa dele está no outro partido, né? Republicano. E assim a gente vai vendo, e aí esse mesmo partido deve ter outros casos parecidos. Em alguns locais estão alinhados com grupos com viés ditos de esquerda. O PRB foi o partido fundado pelo vice-presidente da República, né? Isso, pelo José Alencar. Alencar, exatamente. Depois foi digamos assim, dominado lá pelo pessoal da Igreja Universal, isso, que nem se autoproclama republicanos. Aqui em São Leopoldo, os republicanos, ou o pessoal do PRB, eu chamo eles ficam bravos comigo. Hoje mandaram uma mensagem brabo, eu nem vou dormir hoje, sabe? Estou tão preocupado, porque eu chamo eles de centrão. Eu disse, mas vem cá, cara, vocês têm cargos no governo e eu sei que vocês estão negociando com os outros lados aí, então é mais ou menos assim. No governo do prefeito Vanazzi. Exatamente. Assim como vai ter cargos no governo que esteja, do próprio Vanazzi ou de quem estiver lá. É o Centrão, é o PTB, partido que eu fui filiado, fui até presidente muito tempo aqui em São Leopoldo, é o PTB, os republicanos, o PSB, essa turma aí, toda ela, eles flutuam assim com uma naturalidade muito grande, sabe? Então, para eles é quem está no poder, daí a gente vai ver como é que a gente se acerta. Tu sabe aquela frase, para mim não importa o bolso, entrando... Não tem problema. Pode ser o esquerdo ou o direito. Mas daí assim, a Stephanie, que é extremamente experiente nisso aí, é jornalista, e eu tenho... viu, Stephanie? Eu estou na área da comunicação, mas eu não sou jornalista, então eu estou o dia todo aprendendo com vocês, com as meninas que trabalham aqui, os rapazes também estão trabalhando aqui com nós aqui. E assim, aí eu fico sempre questionando como é que a gente vai manter... ou vai resgatar a credibilidade na política, né? E como é que a gente vai estranhar e vai ficar surpreso com essas aberrações ou com essas surpresas que aparecem na vida política brasileira, como os Collor da vida, como o atual presidente da República agora, que surgem do nada. Enquanto os partidos tiverem esses feudos de Roberto Jefferson da vida... e outros menos votados ou mais votados, é complicado, né? Como é que a gente não... Eu confesso, às vezes eu tenho dificuldade de insistir, Rodrigo, assim, não, a política é o melhor caminho, e eu acredito que é ainda, por mais imperfeito, os partidos são o melhor caminho dentro de uma democracia, mas tá complicado de entender e, às vezes, até de conviver com isso aí. Muito, muito ruim mesmo para o processo da democracia, para o processo de crescimento de cidadania nesse ambiente que a gente vive politicamente hoje. Dudu, vamos para a Estância Velha, Dudu.
Vamos para a Só o Estância prefeito Velha. Ivete Grade, né? Vice-prefeito Luciano Cres. Isso mesmo. Esses eu acho que não vão para o páreo também. Esses eu acho que vão ficar um pouco mais redimidos nessa eleição. Nós tendo uma confirmação, mas ano passado já se dizia que eles não iriam, né, para a eleição deste ano. O vice-prefeito Luciano fala isso já desde o segundo ano, né? Que ele deve ser candidato a vereador, né? Isso mesmo, isso mesmo. Ele que Luciano não, que em algum momento teve algum estranhamento com a prefeita, né? E a prefeita que várias questões que estão sobre investigação no seu mandato. Muitas. Né? E olha as operações envolvendo que nós tivemos, a saúde, né? É justamente isso que eu ia falar. As operações, eu acho que a reputação, a credibilidade da gestão atual de Estância Velha, ela foi muito afetada quando se teve essas operações. Tivemos prisões de pessoas importantes ligadas à Secretaria de Saúde lá da cidade. E é complicado, né? Isso acaba com uma gestão, fica muito marcado na cabeça do cidadão, né? Principalmente até porque foi nesse último ano também, né? Não foi lá no início, foi muito recente. Então, os eleitores certamente vão lembrar. As redes sociais lembram, né, Tef? Redes sociais. Exatamente. Elas relembram o que não pode ser lembrado, como eu gosto de dizer às vezes. Mas olha. Alguém tem que lembrar, né, Dudu? Alguém tem que fazer esse papel, hein? Rodrigo, eu queria assim, fazer uma provocação até pela expertise que todos vocês têm assim nessa região aqui. Eu nunca tinha visto assim um cenário político tão porque esse momento do presidente Jair Bolsonaro, que eu considero assim atípico. Aqui em São Leopoldo, por exemplo, está uma briga, Stephanie, de 3 pré-candidatos aqui brigando pelo bolsonarismo, vamos dizer, pelo aquele candidato, pela densidade eleitoral do presidente Bolsonaro. A gente tem o delegado Eleomar, que a gente viu que tem essa postura, a gente tem o doutor Ivo Leuck, que é também se considera, que é do PRTB também, lá do Partido Mourão, e tem o Partido Cidadania, que é do professor Nado, ex-petista, vereador do PT, foi ministro, chegou a ser ministro nos governos do Lula e da Dilma, assumia, ele sempre foi do grupo lá do Tarso Genro, e nesse mesmo grupo, Stephanie, onde tem ex-petistas, talvez até futuros petistas, ex-comunistas, e também tem os apaixonados pelo Bolsonaro. Como é que momento atípico que a gente está convivendo e vivendo na política? Vocês não consideram também que é meio complexo e até diferente de outras eleições isso aí? Né? Eu nunca tinha visto, confesso que nunca tinha visto, assim, todo mundo quer disputar um espaço, ou todo mundo quer ser contra aquele outro grupo, e se tem muito pouca definição, assim, de, bom, eu estou aqui não para tirar alguém ou por ser apoiado por alguém. As ideias e os projetos de governo é o que menos está interessando nessa eleição, a meu modo de ver. Não sei se vocês têm esse mesmo sentimento. Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que em função do presidente ter tido, né, conquistado a eleição e ter literalmente surgido como um personagem, eu considero assim, eu acho que talvez alguns candidatos apostam nesse marketing, sabe? Eu acredito que é mais fácil não criar as próprias ideias e ações e daqui a pouco pegar um plano que já está previamente pronto e focar nisso. Eu acho que eu observo assim, pelo menos, alguns candidatos sim, estão com um pouquinho de preguiça, viu, de fazer pelas próprias pernas e estão se espelhando nesses personagens que estão conseguindo aprovação, porque a gente sabe, o diferente chama atenção, tanto negativamente, né, quanto positivamente. O nosso presidente é um exemplo disso. E eu acho que infelizmente, tem candidato que vai usar isso para conseguir se eleger. Eu vejo como negativo, lógico, porque às vezes é uma pessoa que não está por dentro das demandas da cidade, não acompanha a evolução eleitoral dos últimos anos, né, de candidatos que talvez não foram tão bem e que agora podem voltar ainda mais fortes. Eu vejo isso principalmente no nosso cenário de vereadores para Novo Hamburgo. Acho que vai ter muita gente boa aí tentando pegar uma cadeira na Câmara, mas eu concordo contigo, viu? Acho que é difícil para o próprio eleitor. E aí a gente tem um papel ainda maior, né, como jornalista, de furungar, de fazer o candidato
candidato expor as suas ideias, se tiver mesmo ou não, porque isso vai ficar evidente no debate, né? E até por isso tem alguns candidatos que às vezes optam por não participar de debates, né? A gente sabe disso também. Nós já né? estamos botando todo mundo na briga, né, Bado? Convidando todos, porque acho que tem que ser uma linha de corte. Candidato que não quer participar de debate não tem respeito pela Perde a comunidade. credibilidade, exatamente. Tem respeito pela comunidade, né? Fala, Dudu. É importante a gente citar lá em Estância Velha alguns nomes assim, né? Que estão aí em destaque nesse processo. Tu vai pipocar da resposta do Bado, é isso? Da provocação que o Bado fez? Né? Vou pipocar a resposta do Bado. Mas eu acho interessante o seguinte, veja bem, o Bado disse uma coisa interessante. Dudu. É verdade. Lá em Estância a gente tinha o Otávio Luft na eleição passada como vice do PSDB. Agora eles deixam o PSDB, ele vai, já é pré-candidato a prefeito de Estância Velha. Eu acho que o partido dele é o Democratas, eu só tenho que confirmar isso, mas confirmei aqui com uma fonte e me disse que era o Democratas. E daí, pelo PSDB, entra um aliado passado de Otávio, atual vereador de Estância, o Diego Francisco. Um cara jovem muito bem cotado, né? Muito bem cotado. Talvez a gente vai ter uma disputa bem acirrada nessa questão, porque ele é um cara muito bem cotado, percebe-se até nas redes sociais o tamanho da visibilidade que ele tem. Daí temos na ala esquerdista Carlos Boni, pelo PDT, e lá em Estância uma novidade. Uma pessoa que não era muito conhecida na comunidade, mas muito atuante. Uma mulher, Natália Weimer, pelo PT. Ela que vem, ela não era muito conhecida na comunidade, assim como uma pessoa atuante política, mas muito atuante no sentido comunitário. Daí ela era muito conhecida. Ela é vereadora, Dudu? Não, mas eu acho que ela não é vereadora, Rodrigão. Tá. Acho que não. Até falei com os colegas lá do Diário, da Encosta da Serra, e eles me informaram aí esse nome. E é um nome bem interessante, porque também percebe que tem uma visibilidade muito grande, como eu disse, muito benquista no meio comunitário da cidade, e também disputa aí. Então, lá em Estância Velha, assim, mais ou menos, nós temos dois candidatos mais para o lado esquerdista e dois para o lado de mais direita, podemos dizer. Mas eu não acho que o Boni seja o candidato de esquerda, viu, Dudu? O Boni, Até porque ele tem parceria com o partido, acho que é o PSB ou o PTB. Ele tem parceria com um partido desses dois aí para vice. Ele também tem um perfil parecido com o do Luciano Orsi, assim. Não são trabalhistas, assim, de raiz, né? Sim. Ou, pelo menos, radicais, assim, né? Tem, sim, o PDT tem uma raiz em Estância Velha ligada ao trabalhismo. Várias pessoas que estão com ele, sim. Mas ele tem uma visão bastante, em que parece ser um progressista no aspecto liberal, assim, econômico, mas é uma pessoa de valores muito inflexíveis, assim, pessoa que eu não enxergo ele assim como alguém com perfil de esquerda. Estância Velha não tem esse perfil, na verdade, né? O Toco, que era do PT, não tinha essa raiz ligada. Até porque foi presidente da FENAC, também, né? Teve uma ligação com a FENAC que não tem nada a ver com uma questão trabalhista. Empresário, né? Sempre foi empresário. O Toco que estava assim, deu uma guinada, saiu do PT e estava no PTB. Ontem ainda estava vendo aqui, a gente estava aqui fechando a revista aqui, eu estava junto com o pessoal, ainda vi uma foto de um dos programas, meu amigo, querido, meu amigo. Nossa. Assim, é para ver assim, que sai do PT e vai para o PTB do Roberto Jefferson. Então, é umas coisas muito loucas. Partido totalmente fisiologista, né? Fisiologista. Todo respeito, né? Sei que também tem a tua relação com o PTB, né? Mas eu sou filiado, tenho vínculos com hoje, não sou mais orgânico e jamais voltaria a ser, tendo essas figuras. Isso a gente tem que dizer até como com a responsabilidade de quem passa opinião e quem é formador de opinião, mas tipos como o Roberto Jefferson eu não consigo entender como se mantém na política e nos dias de hoje serve até como conselheiro de um presidente da República, que se diz o resgate da moral e dos bons costumes. Então, é lamentar
que essas figuras ainda circulam no ambiente político com tanta força, viu, Rodrigo? Eu fico pasmo com isso. Dudu, vamos para Sapiranga. Eu ia aproveitar e fazer uma pergunta para vocês, já que é justamente esse debate aí que a gente teve. Vocês veem essa flexibilização, né? Vamos usar uma palavra que está na moda aí, com essa história das bandeiras, dos partidos ou dos candidatos como positiva? Porque eu acho assim, ó, no caso do Luciano Orsi, por exemplo, é um candidato que justamente não é nem para a direita, nem muito para a esquerda, fica ali meio termo. Isso é bom ou é ruim para os eleitores? Como é que vocês veem, né? Essa questão de os candidatos não serem totalmente mais o perfil da sigla que eles correspondem. Vai, Dudu. Eu acho que essa flexibilização, não sei se ela é positiva, porque é uma perca de ideais também da mesma forma. Me parece muito uma perca de ideais, né? Me parece, como diria o eterno Leonel Brizola, a política é feita de interesses, né? E essa flexibilização ela é interessante porque ela atinge em cheio as nossas cidades, né, Tef? Então, talvez ela não seja muito positiva, mas ela atinge em cheio a região. Por exemplo, estão falando tanto do PTB. Aqui em Novo Hamburgo temos Nason Luciano pelo PTB. Aí o Roberto Jefferson disse que o PTB só iria servir a partidos bolsonaristas. Tu imagina como ficou os olhos do secretário de saúde da cúpula do PTB de Novo Hamburgo, sabendo que eles têm o total apoio com a prefeita Fátima Daud. Então, eu acho que essas flexibilizações elas são muito interessantes. E também mostra uma desunião do partido, né? Claro que cada cidade, cada localidade tem a sua realidade, mas mostra uma desunião do partido. Mostra que, olha, o Rodrigo, ele quer comer sagu, ele come sagu, o Bado, ele quer comer creme, ele come creme, até quer comer creme, torta de bolacha. Tá. Até quer comer torta de bolacha. Viu? Até quer comer torta de bolacha, eu quero comer bolo de chocolate, eu como bolo de chocolate. Então é muito complicado, sabe? Não se tem mais aquela união. E outra, uma coisa importante, né? Que a gente tinha no passado, PT, Lula, PDT, Brizola. A gente não tem mais essas referências. Temos caso Bolsonaro ainda, que é uma referência, mas uma referência para trocentos, né? É uma referência. Qual partido que ele é referência, Dudu? É isso que eu ia dizer, uma referência para trocentos, é uma referência para o PSL, para o PTB, partido, né? Pro MDB, é uma referência para todo mundo. Então, claro que digo para um lado, né? Não para todo mundo. Não. O Dudu diz assim, não temos mais, mas a gente já teve só 2 partidos que acomodavam todo o guarda-chuva, né? Ele e MDB, o Dudu era uma estrelinha no céu, nem sabe o que é isso. O meu avô aqui era competidor disso, viu, Bato? Isso, eu sei disso. Mas o que assim, eu não sei se o Dudu respondeu ali a provocação da Stephanie, como boa jornalista. Não respondeu. Não, mas eu vejo assim essa questão assim acho que citasse o exemplo de um pré-candidato aí de Estância Velha que não fica assim, ele consegue se manter num centro, né? Eu já vejo assim isso como uma coisa positiva, porque você quer ver uma coisa assim, ó, o Brasil depois do final da ditadura, eu sempre gosto do final da ditadura, porque a gente diz que não teve ditadura. Tá? Então, o final da ditadura sangrenta do Estado brasileiro, o que eu entendo assim, ó, eu pego o MDB sempre foi o algodão entre os cristais, entre assim um radicalismo de esquerda e um radicalismo de direita. A partir do momento que o MDB perdeu esse espaço, aconteceram ou acontece agora assim essa coisa muito extremada na política brasileira. Nós estamos o ambiente político brasileiro em todas as esferas, umas com mais intensidade e outras não, mas o ambiente político brasileiro ele está precisando de um mediador de centro, que sempre, tu pode falar o que quiser do MDB e com muita razão sobre o fisiologismo, sobre o oportunismo do MDB, mas ele tem um valor histórico de governabilidade. E isso, o MDB perdeu esse espaço, que seria esse ambiente de centro na política, não tão à esquerda, não tão à direita, e acho que esse espaço ele está vago. Ele está tão vago, Stephanie, claro, sempre na minha opinião, né? Ele está tão vago
que figuras extremadas, que nem o Jair Bolsonaro, e daí todos os terraplanistas que seguem ele, acharam espaço e tem essa grande força no contexto político e até social brasileiro. Eu entendo que esse tipo de perfil político ele é interessante e necessário. Eu tenho a impressão, Mas Stephanie, eu que a acho gente... que ele tira... Eu acho que ele tira votos da legenda. Isso que eu ia só finalizar. Sim, isso sem dúvida. Sem dúvida, Né? sem E dúvida, aí sem o dúvida. eleitor, na dúvida, acaba optando não. Se ele é PP, eu não vou votar, mesmo que eu concorde e ele não seja tão no Sem viés do dúvida. partido. Com certeza. Mas ele só tem a legenda hoje só tem uma relevância quando existe uma liderança no partido, né? De novo, o Também. personalismo, né? Antigamente, Também. talvez as pessoas votavam lá no PT porque acreditavam no PT e não só no Lula. E tem a Depois as ver com o pessoas novo votaram no perfil do PT só por eleitor causa do também, Lula. né? Tem a ver Então, com o novo perfil do eleitor. que daí criou-se outros partidos para agregar, para abarcar esse perfil de eleitor moderno, né? O liberal gourmet, o socialista gourmet e assim por diante, né? Eu sinto muito por essa perda de identidades e acho que em que pese o Brasil ter 30 e tantos partidos políticos, eu sempre lembro que os Estados Unidos têm 60. Só que aqui se criam dessa forma monstruosa partidos, não os partidos, mas os monstros que são cada legenda, por conta do dinheiro público e também do dinheiro privado, né? Do tempo de TV, que hoje já não é mais tão importante, mas que foi moeda de troca por muitos anos, valeu dinheiro por muito tempo, né? Hoje é o fundo eleitoral e o fundo partidário, né? Eu acho que a gente tem poucos partidos que têm raiz realmente. E esses são muito pouco habitados. Outra coisa também, Rodrigo, assim que o Brasil é uma tese para diversos trabalhos de antropologia, sociologia, comportamento, tudo Para a que a gente NASA, pode... né? É a NASA. O que assim acontece quando eu vejo hoje assim, eu sou um liberal conservador, ou sou um conservador liberal. Meu Deus do céu, mas como é que pode uma coisa dessas e entrou no cotidiano natural? Eu sou um político liberal conservador. Não existe político liberal conservador. Ou tu é liberal ou tu é conservador. Eu sou liberal nos costumes, mas sou eu não sei o que, conservador ou vice-versa. Não, Então, mas daí eu acredito, Bado. Acredito nisso. Né? Eu acredito que é possível. É possível, não. Eu acho que essencialmente as pessoas que são liberais nos costumes são conservadoras na economia e vice-versa, né? Pois é, mas Acho não que a os gente dois está ao mesmo enxergando tempo. isso. Então, o Brasil precisa formatar uma identidade que nunca teve politicamente. É verdade, eu acho que nunca teve realmente. Assim. Não teve. A provocação que a Stephanie faz a história existiu. mostra, né, Stephanie? Se a gente for ver, e o Rodrigo foi muito feliz, esses partidos assim que perderam essas referências, mesmo que o Lula ainda seja o maior ícone do PT ou das esquerdas do Brasil, ele teve esse desgaste, esse massacre que sofreu, o PDT, o próprio Brizola, e a gente pode ir citando outros assim. Então, essas figuras estão se extinguindo e estão surgindo essas coisas... Tapa-furo, né? eu não quis dizer que foi mais corajosa do que eu. Eu não tive coragem de O próprio mas PFL, é por aí mesmo. né? PFL hoje tem, que era Aureliano Chaves, que eram políticos o próprio Antônio Carlos Magalhães, que tu pode não gostar dele, mas que há que respeitar como político, como representante político, o velho coronel, né? Exatamente. Mas eram representativos, né? Icônicos. Não, que eu ia comentar. Vamos pensar um pouquinho quando que os partidos começam a pensar na eleição. Alguns anos antes. Fora isso, não se tem um planejamento, não se tem um... Vamos pensar em renovar, então, o nosso partido, tendo em vista o nosso novo perfil de eleitor. Eu acho que o que falta é estudo e estratégia mesmo para os partidos brasileiros, para que a gente não tenha essas figuras meio termo, sabe? É muito estratégia, estranho. vão formar politicamente o Luciano Huck agora. É isso aí, Rodrigo. Olha, mas isso é uma estratégia, né, Bado? Mas assim como assim como foi formar o Donald Trump, também é uma figura exótica no contexto político dos Estados Unidos. E ninguém acreditava que ia conseguir e conseguiu. É verdade. Verdade. Ele era uma figura, ainda é
O ambiente político americano não fica à vontade com o Donald Trump. Ele não está à vontade. Ele é uma coisa exótica que pegou um momento social, assim, que é mundial, sabe? Essa coisa de mais conservadorismo, de xenofobia. Os Estados Unidos sempre teve esse viés, e ele provocou isso aí e conseguiu o espaço. Mas ele é uma figura exótica, assim como é o nosso Trump aqui, que não deu certo, sabe? Então é muito legal isso aí. O conceito não deu certo também há que se remodelar aí, né, Bado? É o presidente da República crescendo na sua popularidade aí, né? Esse é o Brasil. Abraçado ao populismo. Make America Great Again. Não, eu acho que ele não deu certo, Rodrigo, até assim, ele acho que ele não deu certo primeiro porque ele foi uma fraude em tudo aquilo que ele prometeu. A única coisa que ele mantém como uma coisa conhecida e prometida é a maneira, a grosseria dele, essa truculência dele. Mas o resto já está com o Centrão, que ele disse que nunca ia estar. Está com o Centrão junto com ele. As reformas não foram feitas nenhuma, a não ser essas reformas que foram feitas aí, que não tem efeito nenhum. A privatização, ele conseguiu, sabia que foi feito mais uma estatal aí, então assim, nada disso está acontecendo, nada do que ele prometeu. A única coisa que se mantém, então, por isso que eu digo assim, ó, o Trump pelo menos era um cara bem sucedido empresarialmente, em todos os sentidos, e ele não, o presidente Jair Bolsonaro, ele é um apelo de uma genética social que nós temos, ele representa todo aquele ódio, todo aquele preconceito, tudo que existe de ruim na sociedade brasileira que saiu do armário. E ele tem demanda para isso. Essa é a nossa sociedade. Às vezes é pesado, é cruel, mas isso é a nossa realidade. Ele representa um Brasil que saiu do armário, que estava represado, e a nossa genética social mostrou que estava muito forte ainda. Dudu, vamos para a Cidade das Rosas. Abre o armário da Cidade das Rosas aí. Vamos abrir a boiada na Cidade das Rosas agora. Olha, lá em Sapiranga a gente tem algumas indefinições, porque como a família Phelps em Campo Bom é uma família muito popular, a família Molin em Sapiranga também é muito popular, né? Temos aí quantos mandatos? 2, né, da prefeita Corinha, os 2 últimos, claro, por isso que ela não pode se reeleger agora. Temos os mandatos de deputado federal do seu marido, Renato Molin, como legislador federal. E agora temos algumas renovações nesse meio, né? O próprio Beto Gebert, que é vice da Corinha, né, Rodrigão? Me corrija se eu estiver errado. Ele está se renovando e vai para vice-brigado desde o primeiro momento, né, Dudu? Vice-brigado, isso mesmo. Muito opositor. Como as cidades, os vices brigaram, né? Tudo brigado, tudo... Mas Novo Hamburgo, essa história é antiga, viu, Dudu? É antiga. Não era realmente. Nem nascido, já tinha vice brigando aí, prefeito brigando com vice. Com certeza. Não sabemos como está a situação realmente hoje, efetivamente, né? Sabemos, né, Dudu? A gente fala pouco sobre isso, né? Falamos poucos, mas não sabemos como está o relacionamento hoje, né? Mas sabemos, a gente vai entrar nesse assunto ou não? Sabemos, mas não vamos falar sobre isso. Agora fiquei curioso. Eu acho que todo mundo está querendo falar sobre isso, ainda mais em tempos de pandemia, mas tudo bem, vamos ficar por baixo. Chefe, rapidamente um comentário, eu acho... Termina Sapiranga e voltamos para Novo Hamburgo, Dudu. Temos 7 minutos de programa. Pode ser. Rapidinho. Karina Nart, vem aí a Karina Nart, que daí é uma aliada à prefeita... isso mesmo, uma aliada, né? A prefeita Corinha Molin, atual prefeita. É a ungida da prefeita Corinha. Uma herança, né? Uma herança, podemos ungida dizer. Dela. Temos também aí Diego Lima, pelo PSD, Mauro Scuch, pelo Democratas, e eu acho que são esses... Junto com o vereador Sandrinho Seixas, né? Isso mesmo. Que uma vem chapa boa aí também, né? E com o Diego Lima vem o Sandro Siqueira junto, viu? E esses são os nomes que nós temos já mais definidos lá em Sapiranga, efetivamente. Mas acho que vem Nelson Spolaor também aí, né? O Dudu tá alijando a esquerda em Campo Bom e em Sapiranga. Pois é, mas o Nelson Spolaor, ele tá aqui em São Leopoldo, aqui, né? Ele estava, né? Ele está de secretário de habitação, mas acho que vai vir forte em Sapiranga. E tem grande chance, viu? Eu não estou entendendo, ele está praticamente, ele é o tocador de obra do governo aqui de São Leopoldo. Até tem que ver isso aí, não sei se ele se desincompatibilizou aqui, porque
Ele está participando ativamente aqui do... Só se por ser de outra cidade ele não precisa, mas eu acho que precisa, né? Pois é. Confesso que eu me Mas limitei ele, agora. ele é pré-candidato, sim, e discutindo quem é o vice, né? É o terceiro nome da nossa lista. Mauro Chu, com o Sandrinho, Beto Guetter, Pastor Jacó, pelo MDB Republicanos, o Espolaor, terceiro lugar, Diego Lima, Sandro Siqueira pelo PSD e a Karina Nart, sem a definição do vice, ainda tentando captar, né? Talvez ser o vice em outra dessas candidaturas, né? Mas devemos ter pelo menos 4 candidaturas lá em Sapiranga, talvez 5, né? Importante dizer que lá, que conversando com algumas pessoas ligadas ao governo atual, é muito forte a esperança na Karina Nart, é muito forte a esperança do governo atual nessa renovação aí. E também é interessante dizer que se a Karina assumir aí, nós vamos ter mandatos seguidos de mulheres na política. Muito interessante a gente ressaltar isso também, né? Em Sapiranga, essa conjuntura aqui pode seguir aí nesses próximos anos, aí nesses próximos 4 anos, se a Karina vier a assumir, mas daí temos os outros nomes também junto nessa lista aí. E, Rodrigão, agora eu posso fazer aquele comentário? Dudu, que começou há muito tempo já, né? Vamos lembrar de Marlene Wingert, lá como prefeita lá na década de 90, final da década de 90. Mesmo, né? Verdade, boa lembrança. E a gente está numa fase feminina, né? Porque temos atualmente 2 irmãos, Estância Velha, Novo Hamburgo, Sapiranga. Estância não vai ter concorrente mulher, então a gente vai perder um pouquinho, agora falando, né? Defendendo aqui a classe, vamos perder alguns postos aí, mas eu acho bacana isso também, essa renovação ainda feminina. Somemos aí, né? Somemos aí Morro Reuter, prefeita também, isso. Chamorro, né, cara, Chamorro, e a prefeita de Santa Maria do Herval também, né? E São Leopoldo havia uma vice-prefeita, né? São Leopoldo temos uma vice-prefeita do PCdoB, né, Bado? Isso. 2 irmãos que nós não citamos, né? Mesmo que eu acho que foi a primeira que não foi a primeira que a Stephanie falou. 2 irmãos. Ah, tu comentou. Prefeita Tânia. Isso mesmo. Eu que tinha me esquecido. É verdade que tá bem representativo. Ô, Dudu, conta pra nós de Novo Hamburgo, então, o que tu quer falar, Dudu? Não, eu acho interessante a gente fazer algumas... polêmica. Bota aquela vinhetinha. Polêmica. Agora a musiquinha do Lauro Quadros na gaúcha. Olha, eu acho interessante a gente fazer algumas análises nesse momento, né, em relação a esse assunto. Se houvesse um interesse em seguir com o vice ou seguir com a parceria, claro que há as conjunturas, parcerias da prefeitura aqui em Novo Hamburgo com outros partidos. Eu acho que a prefeitura não teria escolhido um vice do MDB, né? Não teria escolhido o MDB para a sua articulação, até porque nas eleições de 2016, MDB e PSDB não podiam nem se ver direito, né? Isso aconteceu, na verdade, mais para o futuro, essa aliação, né? Essa aliança entre o PSDB e entre o MDB. A gente vem escutando algumas fontes aqui da cidade em relação a esse assunto. Algumas fontes estão dizendo que o próprio vice atual pode pode surgir em outras chapas já, pode surgir com outras parcerias, talvez não só agora e também no futuro, não só no presente. E importante citar também, né, Rodrigão, claro que o vice-prefeito, né, e ex-secretário da Saúde, Antônio Fagan, teve um nome atuante muito na Secretaria de Saúde, mas ele não foi tão destaque nesse mandato. A gente não ouviu muito falar o nome dele. Que é o vice-perfeito de qualquer prefeito, Dudu. Prefeito, governador e presidente da República. Esse é o vice-perfeito. Caso de São Leopoldo. Mas, por exemplo, o vice-presidente Hamilton Mourão, ele tem um destaque muito grande dentro do governo Bolsonaro. O que dá uma dor de cabeça gigante pro presidente. E que dor de cabeça, né? Bom, não precisa de muito também, né, gente, para passar o presidente, mas tudo bem. É verdade. É verdade. Deixa eu mandar para São Leopoldo, Stephanie. Pode, não tem problema. Seja bem-vinda, viu? Tem assento aqui. Obrigado. Então eu acho que vai ser bem assim essa situação, sabe? Fazendo essa análise, eu acho que é capaz do nosso atual vice, Antônio Fagan, vir por outra conjuntura, por outro grupo eleitoral, talvez. Talvez ele não permaneça. Não tem nenhuma chance. Ele é candidato a vereador. Não digo. Ele é candidato a vereador, né?
Sim, sim, mas não E é uma digo... pessoa muito cordata, né? Ele foi um vice perfeito para os interesses da então candidata a vereadora Patrícia Beck, né? Que Foi. compôs a chapa, que foi braço forte da prefeita, né? Foi. Responsável. Olha, a vereadora Patrícia fez a diferença na eleição, porque vamos lembrar que foram 3 mil votos de diferença, Patrícia e Paulo Ritz. Fátima e Paulo Ritzon, né? Esses 1.500 votos de um para o outro, com certeza a vereadora Patrícia fez para prefeito. Mas, o Rodrigão, eu Eu me acho lembro disso. que... Eu acho que ele não, como eu disse, eu não tenho a ideia que ele vai vir numa chapa como vice, por exemplo. Eu digo que ele pode compor um futuro governo com algum cargo ou com alguma aliança, alguma coisa do tipo. Eu acho que isso vai acontecer, mas vir como vice, vir como na conjuntura em si, isso não existe, não existe nenhuma possibilidade. E dito isso, é final esse assunto, né? Mas eu acho que é de se relevar que ele pode se aliar a uma outra chapa no futuro, a chapa eleita. E outra coisa interessante da gente citar é que um grande destaque que o vice-prefeito e ex-secretário da Saúde teve foi na questão envolvendo a saída da então vereadora Patrícia Beck do PPS, né? Foi uma situação bem atípica aquilo, né? Mesmo que a gente saiba que isso existe muito na política, foi complicada a disputa naquele período, um saindo, o outro fica, outro sai, eu não gosto de ti, mas eu vou sair, foi uma briga, né? Foi realmente uma briga. Qual é a movimentação política que, indo do Rodrigo, vocês são mais da aldeia, qual é a movimentação política que envolve a vereadora Patrícia Becker, que não é problemática? Na verdade, ela tem toda a qualidade de ter construído isso, né, Vado? De ter construído uma chapa muito forte. Não, eu sei, ela mas foi assim, a única vereadora e qualidade exclusiva dela, assim, que se elegeu com vários partidos que se somaram, PSB, PSD, todos eles juntos elegeram um vereador. A prefeita Fátima não colocou nenhum vereador. O único vereador que toda a composição majoritária e proporcional fez foi a vereadora Patrícia, pela qualidade da combatividade dela. Né? Mas o histórico dela é esse, de muito conflito. Ela é extremamente conflituosa em todos os partidos e grupos políticos que ela já passou e talvez ainda vai passar. Isso é uma característica dela, né? Mas eu acho que ela construiu essa característica aos poucos, viu? Eu vejo dessa forma, pelo menos. Foi construindo e foi vendo que funcionava. Porque ela é uma voz muito forte. Ela é uma voz muito forte. Não, que pese a dificuldade da construção coletiva, talvez. Protagonista da eleição, mas esse perfil ela construiu, né? Que nem a Stephanie disse. Ela construiu isso aí. E levou ela a vice na chapa. Ela fez o planejamento, olha aí, ó. Na chapa do então candidato ao Senado, Olívio Dutra, que ficou ali, rivalizando ali com o Lazier Martins, né? Perdeu. Ela e o Carlinhos Vargas, a gente desfilava abraçado aqui em São Leopoldo, fazendo campanha para o Senado. E o interessante, né, Rodrigão, Bado e Tef, é que lá em 2014 ela desfilou abraçada com um lado mais esquerdista, né? Se uniu a um lado mais esquerdista. Em 2018 ressurgiu nas redes sociais agora agora pré-candidata Patrícia Beck junto ao senador Luiz Carlos Reins fazendo campanha aqui na rua Bento Gonçalves, no centro de Novo Hamburgo. E ela com a placa, ela dizendo, ela fazendo. E outra coisa interessante para a gente perceber, ainda em assunto eleição, mas se unindo ao mundo virtual, que eu achei muito interessante que a TEF disse isso no início do programa, é que pelo menos 3 pré-candidatos à Prefeitura de Novo Hamburgo abriram sites na internet para consultar o povo sobre propostas de governo. Tarcísio Zimmermann já fez, Patrícia Beck inaugurou hoje, e devemos ter, então, também o delegado Rodrigo Juco, se eu não me engano, com essa proposta, talvez até a atual prefeita Fátima Daut. Então, a internet está e vai ser um papel muito eficiente nessa inauguração. Importante a gente fazer ainda um arremedo ao que nós estamos falando da vereadora Patrícia, que agora já não é mais pré-candidata, né? Ela já é candidata oficializada pela convenção do seu partido no último fim de semana, no sábado, tendo o PSL como vice, né, nessa composição da ida do Leonardo Hoff para lá, da então vice do Leonardo, Aline Biazuz, que estão todos lá,
e que lançam uma chapa. Eu não tive acesso aos nomes todos, eu acho que tu já teve, né, Dudu? São 21 candidatos, completados São os 21. 57 na chapa dos toda. Três partidos. Dos três partidos e 21 não chegaram a fechar candidatos. os 63, então. Não. Eram 63 no início e fecharam o PP, daí sim fechou 21. E o PSL lançando o vice da candidata Patrícia, no caso, Felipe Oliveira, que era candidato a prefeito também, né? Não, a vereador. Ele não era pré-candidato a prefeito? Pré-candidato a vereador, pelo PSL. O que acaba sendo um nome, apesar de ser um pequeno empresário da cidade, um nome bem menos expressivo do que se tentou construir ao longo de toda a caminhada. Né? Eu ouvi de uma fonte, rapidamente, essa semana, que eu acho uma frase bem interessante. O temporal caiu para alguns pré-candidatos à prefeitura aqui de Novo Hamburgo. Ainda cai. Temos pré-candidatos que não definiram o seu vice ainda e teve alguns que tiveram a oportunidade de escolher um vice maior, né, um vice mais preparado. A Patrícia Beck teve, mas não indica que o Felipe Oliveira também não seja um vice preparado. Isso a gente vai ver. E também interessante... Ele não tem nenhuma experiência eleitoral, que para alguns é uma qualidade, né? Ele não tem uma expressividade, podemos dizer, uma expressividade no meio político. Mas eu acho importante ressaltar, eu falei com uma outra fonte, cheia das fontes, eu falando aqui, e eu achei interessante eu dizer uma coisa, que essa pessoa me disse o seguinte, para a gente prestar muito atenção no nome dos vices, porque são pessoas novas na política. Márcio Yuders não tinha grande expressividade há 4 anos atrás. O Márcio Lourdes é filiado ao PMDB desde há 26 anos atrás. Mas Rodrigão não tem uma expressividade no meio nunca público. Foi candidato. Nunca botou à prova a sua capacidade política. Né? A Patrícia Beck com o Felipe Oliveira, que também não tem uma expressividade muito grande nesse meio. Temos também o Tarcísio Zimmermann com a Carla Atkinson, que também não tem uma funcionária pública, mas não tem uma expressividade no meio público também e político. E temos o delegado Rodrigo Zucco, com a definição no sábado. 3 partidos vão fazer a definição no sábado, PT, PSDB e Republicanos, e pelo que eu conversei também, vai ser o pastor Juliano Souto, o vice dele. Também uma pessoa que não tem uma grande expressividade política, não são pessoas de uma grande experiência, né, dentro desse meio. Mas a Patrícia Beck que lançou seu slogan também, né, Dudu? Em Direita Novo Hamburgo. Em Direita Novo Hamburgo, que tem o duplo sentido, uma tentativa de colar mais ao presidente Bolsonaro, evidentemente, e mostrar sua guinada a um novo campo político. Né? Rodrigão, eu acho interessante uma coisa que esse final de semana foi Lembrando, Dudu, que em Novo Hamburgo o presidente Bolsonaro fez 76% dos votos. Até hoje o folder, né, a placa lá na BR, a placa na 7 de setembro, mas eu acho importante dizer que esse final de semana e esse início de semana foi da pré-candidata Patrícia Beck. O maior destaque que a gente viu saiu na 0 hora, não que isso seja, né, todos os pré-candidatos deverão sair, saiu no NH, saiu no meu portal, saiu na Vale TV, saiu em outros veículos, várias ações nas redes sociais. Os outros candidatos se mostraram mais apagados nesse final de semana, e daí que eu estou curioso para ver como é que vai ser essas próximas 2 semanas, porque no final, isso eu não posso dizer se foi uma sorte da Patrícia, mas nesse final de semana ela foi sozinha, né, nas convenções. Ela era a única pré-candidata que foi escolhida, e nós teremos na semana que vem 3 pré-candidatos. Bem, Dudu, estouramos nosso tempo. Correndo, Dudu, teu ponto final, Dudu. Olha, é justamente disso que eu quero falar. Voltaremos aqui na semana que vem para comentar os próximos passos, mas vamos ver o que vai acontecer nesse final de semana. 3 pré-candidatos escolhidos aqui em Novo Hamburgo. Boa noite, Bado. Boa noite, Rodrigão. Boa noite, Stephanie e comunidade. Boa noite, Bado Jacob. Ponto final. Boa noite. Semana que vem, com certeza, já estará tudo encaminhado, tudo definido em relação aos nomes, às alianças, né? E talvez assim fique até mais produtivo as avaliações e as previsões, se é que se possa fazer alguma previsão, e vai ser bem interessante. Eu volto a dizer que essa eleição ela é uma eleição especial, e eu sou aquele adolescente que está aprendendo, ainda mais hoje aí com a presença da
da Stephanie, com toda a experiência dela, e é mesmo, isso aí não é uma tietagem merecida, viu? E eu tô sempre aprendendo aqui, e eu tenho o sentimento, Rodrigo, Dudu e Stephanie, que essa cobertura da Vale TV, do Visão do Vale, de todo esse pessoal, que se Deus quiser a gente vai conseguir alinhar uma parceria fantástica, vai ser histórica, vai ser uma das maiores coberturas pela capacidade, pela competência, e principalmente pelo engajamento de todo. Muito feliz em estar de alguma forma dentro desse projeto e com essas figuras tão importantes e tão representativas aí da comunicação. Muito bem. Stephanie Sander, obrigado. Seja Eu que bem-vinda agradeço. novamente. Bom estar contigo, não só no nosso Estação Já Hamburgo, tô mas cada vez fadada. mais na Vale TV. Ponto final, Já estou Stephanie. fadada de Vale TV, viu, Rodrigo? Muito obrigado, foi ótimo esse bate-papo inicial. E é como eu sempre digo, aliás, Rodrigo Giacometti, que tem essa frase, as eleições é a nossa Copa do Mundo, né? Dos jornalistas. Para quem não cobre o mundo esportivo. Então, eu estou nessa expectativa agora já iniciada aí com esse debate. Adorei a conversa, a troca de ideias com vocês. Me chame sempre que necessário. É a Copa do Mundo e as eleições municipais, a Copa do Mundo do jornalismo local, né? Que são os Exatamente, do nossos repórter veículos. que acompanha as demandas, as pautas da cidade, é isso aí. A gente sempre diz que no nosso Brasil, uma eternidade são 4 anos. A gente precisa discutir muito que cidades nós queremos nos próximos 4 anos. E a nossa Vale TV, o nosso projeto Eleições Cidadãs, se propõe a fazer muito isso. Sim, falaremos com os candidatos, debateríamos com os candidatos as questões mais importantes da cidade, falaremos dos perfis dos candidatos, mas queremos muito saber da nossa comunidade aquilo que nós todos queremos como futuro para as nossas cidades, para as cidades que a gente escolheu para viver e para ser feliz com as pessoas que nós amamos, é isso que importa. Adorando essa bancada maravilhosa, essa terça-feira, mas sobretudo agradecendo o carinho da sua audiência, a gente fica por aqui, voltamos amanhã, a partir das 21 horas, não ainda ao vivo, mas um programa lá na bancada do estúdio da nossa Vale TV, do nosso Estação Hamburgo. Até lá!